Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai ter a nossa quarta aula de números complexos e na aula de hoje eu vou explicar o procedimento de multiplicação e o que é um conjugado e multiplicação por um conjugado de um número complexo na sua forma algébrica. Então vamos lá. Então a gente está aqui na nossa quarta aula. Nós já vimos a definição, que fala lá dos números complexos como um par ordenado, né, onde é definida a igualdade, a adição e a multiplicação. Os objetivos nas resoluções de equação, em que nós resolvemos equações de segundo grau que resultavam em raízes complexas. A notação do conjunto, né, que é esse C com tracinho. Já vimos a representação em par ordenado, que ela não é muito utilizada no ensino médio, mas é baseada na definição. A gente já viu as representações na forma algébrica, os coeficientes x e y, que são parte real e parte imaginária, a unidade imaginária i, a propriedade básica da unidade imaginária, que é i ao quadrado, igual a menos 1, e aí eu falei que eu não ia dar a forma geométrica, nem a vetorial, nem a trigonométrica. A igualdade de números complexos na forma algébrica nós já vimos. O conjugado de um número complexo na forma algébrica é o que a gente vai ver hoje. A adição nós já vimos das operações, a subtração também, a multiplicação nós vamos ver hoje e a multiplicação por um conjugado nós vamos ver hoje. E aí a potenciação fica para quinta e a divisão a gente finaliza na terça-feira. Combinado? Então vamos em frente. Bem, ali na multiplicação, né, eu vou começar por aquela definição da multiplicação, né, como é que ela foi definida num par ordenado, mas o nosso foco é a multiplicação da parte algébrica. Eu não aconselho que vocês decorem isso aqui, não é algo que seja para decorar, para mim é perda de tempo decorar isso, eu vou explicar exatamente o que vocês realmente precisam decorar, tá? Que facilita a vida, isso aqui para mim não facilita em nada. E então a gente vai fazer vai começar com as operações de multiplicação na forma algébrica. Inclusive, a multiplicação na forma algébrica, vocês vão compreender por que a definição lá do par ordenado ficou daquela forma. Chama-se de conjunto dos números complexos e representa por C o conjunto dos pares ordenados de números reais x, y de R2, para os quais valem a definição de igualdade, adição e multiplicação. Isso vem da definição, né? Aí a gente toma dois elementos A, B, C, D de R2 e aí foi definida a multiplicação. Muito bem. Se eu pegar esse número, né, x, y na forma algébrica, eu tenho ele na forma algébrica no formato z igual a x mais y, né? E aí eu pego dois elementos desse conjunto, que seria o A mais BI e o C mais DI, na forma algébrica, e eu vou multiplicar esses dois elementos, tá? E aí, como é que eu faço isso? Eu vou usar a operação de distributiva, que é o que a gente usa lá, recordando, se eu tivesse lá x mais, vou botar tudo positivo, tá? X mais 2, x mais 3, por exemplo, né? Eu poderia fazer x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. Depois eu vou reduzir os termos semelhantes da expressão algébrica, né? X ao quadrado só tem ele, repetir. Aqui, 3x mais 2x dá 5x. E aqui eu fico com mais 6.
Então, eu tenho lá uma multiplicação de binômios, né? E faço lá a multiplicação com a distributiva, depois eu reduzo os termos semelhantes. Isso tudo aqui a gente estudou em álgebra lá no 8º ano, então não há novidades sobre isso. Aí a gente vai usar a mesma estrutura aqui. Eu vou multiplicar o A por C, que vai dar AC, o A por DI, que vai dar ADI, o BI por C, que vai dar BCI, o BI por DI, que vai dar BDI ao quadrado, tá? Só que o I ao quadrado, a gente sabe que a propriedade básica da unidade imaginária fala que ele é igual a -1. E aí eu posso substituir ele por -1. Quando eu faço essa substituição aqui, ó, I ao quadrado por -1, isso aqui, ó, mais com menos, fica menos, e aí eu vou ter AC aqui, menos BD como a parte real do meu produto, né, da multiplicação de Z por W, e AD mais BC, colocando o I em evidência, e aí entra a parte de fatoração, né, como a parte imaginária do meu número complexo, tá? Então, a multiplicação de um número complexo, né, de dois números complexos, resultam em um terceiro número complexo, que tem uma parte real e que tem uma parte imaginária. No caso, essa parte real é AC menos BD e a parte imaginária é AD mais BC, que é exatamente isso aqui, ó, AC menos BD, AD mais BC. Por isso que eu falei que não precisaria decorar, que é desse procedimento aí algébrico que sai esse produto, tá bom? Definido daquela forma. E aí, quando eu tiver, né, nos exemplos, multiplicações de números complexos, eu não preciso, de forma alguma, fazer nenhuma decoreba, né? Eu aplico a operação distributiva e trabalho com I inicialmente como se fosse um X, seguindo exatamente o mesmo raciocínio. E aí, no final, eu vou usar a propriedade básica da unidade imaginária, que é ao quadrado igual a -1, e fazer a substituição. Então, vai ter um finalzinho diferente, mas o começo é exatamente igual à multiplicação de dois binômios quaisquer. Então, eu tenho lá 1 mais 2i, 2 menos 3i, vou fazer a multiplicação distributiva. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes menos 3i dá menos 6i, 2i vezes 2 dá 4i, 2i vezes menos 3i dá menos 6i ao quadrado. E aí, o que eu tenho aqui, ó? Eu posso já reduzir esses termos semelhantes para ir adiantando. Então, menos 6i mais 4i dá menos 2i. E posso substituir esse i ao quadrado por -1. Então, aqui eu reduzi esses termos semelhantes, deu menos 2i. E aqui eu substituí ao quadrado por -1. E aí, aqui menos com menos dá mais, 6 vezes 1 dá 6. Então, 2 menos 2i mais 6, eu posso fazer 2 mais 6, 8. Então, eu fico com 8 menos 2i, que é um número na forma de x mais yi, né? Onde x é 8 e o y é menos 2, certo? Então, esse daqui, o produto de dois números complexos, resulta também em um número complexo. E eu não precisei de muita coisa, né? Só da distributiva, de binômios e expressões algébricas, né? Redução de termos semelhantes, coisas de álgebra bem básica. E a mesma coisa a gente vai fazer em todos eles, tá? Distributiva em todos eles. Então, 1 vezes 2, e eu errei aqui, desculpe. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes menos i dá menos i, 2 vezes i dá 2i, e mais i menos i dá menos i ao quadrado. Aí, com certeza, eu errei tudo para baixo, tá? 2
Aqui eu reduzi os termos semelhantes, menos i mais 2i dá mais i, e aqui no i ao quadrado eu coloquei menos 1. Então, fica menos menos 1, menos com menos dá mais. Aí aqui para baixo ficaria 2 mais 1, que daria 3, tá? Então, aqui não é 2 mais i. Não sei se eu vou conseguir riscar, porque tá... Vou colocar aqui do lado, tá? Ficaria, então, 3 mais i. Isso aqui está errado, não sei se eu vou conseguir cortar. Consegui. Tá. 3 mais i, que eu errei essa distributiva aqui no começo, falta de atenção. Tá bom? Mesma coisa próxima. Então, 1 vezes i dá i, 1 vezes menos 4 dá menos 4, 2i vezes i dá 2i ao quadrado, 2i vezes menos 4 dá menos 8i. Aí, aqui, eu posso reduzir os termos semelhantes, i menos 8i dá menos 7i, que eu coloquei aqui para o final, tá? Menos 4, aqui eu posso substituir o i ao quadrado por menos 1, então 2 vezes, mais 2 vezes menos 1, mais com menos, menos, 2 vezes 1, 2, então vai dar menos 2, tá? O resultado desse produto. E aqui eu reduzo de novo os termos semelhantes, menos 4 menos 2 dá menos 6, menos 7i. Ah, não estou entendendo nada. Provavelmente você não sabe operações com números inteiros, né? Regras de sinal. Regra de sinal em álgebra é o básico. Se você não sabe, você não vai entender nada para frente. Tem que voltar em regra de sinal e preencher sua lacuna de aprendizagem, tá? Isso aqui é muito simples, desde que você saiba a regra de sinal. Você está ficando confuso, provavelmente você tem que ir lá em operações de números inteiros e assistir uma videoaula, tá bom? Distributiva de novo, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5i, 15i, 2i vezes 1, 2i, 2i vezes 5i, 10i ao quadrado. E aí eu posso reduzir aqui os termos semelhantes, 15i com 2i, que vai dar 17i, e aqui o i ao quadrado eu posso substituir por menos 1. E aí, mais com menos dá menos, 10 vezes 1 dá 10. Então, vai ficar menos 10. Então, vai ficar 3 mais 17i menos 10. Reduzindo os termos semelhantes de novo, 3 menos 10 vai dar menos 7. Então, menos 7 mais 17i. Sempre vai ser um número complexo, tá? O produto de dois números complexos sempre é um número complexo, tá ok? Sempre, sempre, sempre. Muito bem. E o que pode aparecer diferente? Ele te dá esse número complexo com uma letrinha, né, representando o número complexo. Então, sendo T1 igual a 4 mais 2i e T2 igual a 5 menos 3i, o resultado da operação T1 vezes T2 é igual a... Lembrando que eu poderia colocar o V, W, Z, o que fosse. É só você escrever naquela estrutura esses números, né? 4 mais 2i vezes 5 menos 3i. E fazer a distributiva. 4 vezes 5, 20. 4 vezes menos 3i, menos 12i. 2i vezes 5, 10i. 2i vezes menos 3i, menos 6i ao quadrado. Posso reduzir aqui os termos semelhantes. Menos 12 mais 10 dá menos 2i. E substituir o i ao quadrado por menos 1. E aí, aqui, menos com menos vai dar mais. 6 vezes 1, 6, vai ficar mais 6. Então, 20 menos 2i mais 6. E reduzir de novo os termos semelhantes. 20 mais 6 vai dar 26 menos 2i, que também é um número complexo e está lá na opção da letra E. Tudo bem? Bem, se você sabe distributiva, sabe regra de sinal, sabe expressão algébrica, isso aqui é ridículo. E aí, o que vem a ser um conjugado, que é uma definição nova, né, que vocês não conhecem, que é uma coisa específica de números complexos. Se eu tenho um complexo Z, que é o que a gente está trabalhando na forma A mais BI, o conjugado de um número complexo, que é representado por Z barra, é esse mesmo número,
Só que esse sinal aqui, ele é o inverso do sinal que é dado. Então, se for mais, vai ser menos, se for menos, vai ser mais. Isso é o conjugado de um número complexo. Esse conjugado, ele existe para facilitar a divisão. E aí a gente vai entender na divisão por que a gente multiplica um número pelo seu conjugado, tá bom? Qual é o objetivo disso. Mas aqui a gente está aprendendo o conjugado de um número complexo, a gente vai aprender a multiplicação por um conjugado, mas o objetivo do conjugado é facilitar lá, colocar uma divisão de dois números complexos, transformando ele também para um formato de um número complexo, tá? E aí, então vamos por partes, né, para vocês entenderem o que é um conjugado primeiro, depois de multiplicação pelo conjugado, o que acontece, para depois, então, a gente chegar lá em divisão na última aula de números complexos antes das correções. Dado o número complexo Z igual a A mais BI, com AB pertencente aos reais, chamamos de conjugado de Z, indicado por Z barra, o número complexo C barra igual a A menos BI. Definição do Conexões com a Matemática, que é o livro que eu estou usando atualmente. Muito bem. Então, o que isso significa, né? Se eu te dei um conjugado Z igual a 1 mais I, Z barra vai ser 1 menos I. Só troquei lá, não troco o sinal da parte real, então fica igualzinho, eu só troco o sinal da parte imaginária, tá? Se eu tiver o número complexo U menos 3 menos 5i, o conjugado de U, que é o barra, vai ser menos 3 mais 5i. E aí, focando de novo, só troquei o menos pelo mais, que eu coloquei ele de rosa. O menos 3 permanece. Se eu tiver um número Z1 igual a menos 7 mais 3i, o conjugado de Z1 é Z1 barra, que é menos 7 menos 3i. O sinal do 7 eu mantive, o sinal do 3 eu troquei. Só troca esse sinal do meio. O conjugado do número complexo Z2 igual a 5 menos 2i é Z2 barra igual a 5 mais 2i. De novo, só troco o sinal do meio. O conjugado de V igual a 3 é igual a 3. Por quê? Porque a gente sabe que 3 mais 0i. E aí, 0i é o mesmo que 0 some. O conjugado dele seria 3 menos 0i. Só que 3 menos 0i também some. Então, o conjugado de um número real é o próprio número real. E o conjugado de menos i é i. Porque aí tem aqui, né? O que é o menos i? 0 menos i. E qual seria o conjugado dele? 0 mais i. Só que 0 menos i dá menos i e 0 mais i dá i. É exatamente a mesma coisa, só que está ali no formato simplificado. Tá legal? Muito bem. E aí, o que eu vou precisar para multiplicar, fazer a multiplicação por um conjugado? Chegar nesse formato aqui, e aí sim vale a pena decorar, tá? Que é muito fácil, a gente vai usar muito, que é A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Se eu dou um número complexo, então, na sua forma algébrica, aí aqui eu vou pegar um número A mais BI e multiplicar pelo conjugado dele, que é o formato A menos BI. No final, quando eu fizer toda essa operação de multiplicação, eu vou chegar que o resultado de um número vezes o seu conjugado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí é legal decorar, é um pouquinho diferente de produto notável, vocês vão ver o porquê, mas é legal decorar porque a gente usa muito na divisão. Então, isso aqui eu não aconselho decorar, mas isso aqui, sim, é legal e importante fazer a decoreba disso aí para te facilitar a vida. Se você não tiver preguiça, for um bom algebrista, rapidinho também você tira, sem precisar decorar essa parte. Mas é interessante. Acredito que quem tem muita dificuldade em matemática vai preferir dar uma decorada nessa parte, sim. Bom, vamos lá. Multiplicação, então, pelo seu conjugado. Na forma algébrica, um número complexo é dado por z igual a x mais y. Estamos careca de saber. Vamos tomar dois elementos. Não, dois elementos. Z igual... Ah, não, é um sim. É um elemento. Z igual a A mais BI e o seu conjugado
Z barra igual a A menos BI na forma algébrica. Logo, eu tenho lá a multiplicação. Eu vou fazer isso de duas formas. Vou demonstrar de duas formas a mesma coisa. Se eu fizer a multiplicação da forma como eu fiz, né, com a distributiva, eu tenho que A vezes A é A ao quadrado, A vezes menos BI é menos ABI, BI vezes A é mais ABI, e BI vezes menos BI vai ser menos B ao quadrado e ao quadrado. Bem, menos ABI e mais ABI vai dar zero, são opostos. Aí sobra A ao quadrado menos B ao quadrado e ao quadrado. Só que a gente sabe que o I ao quadrado, pela propriedade, né, básica da unidade imaginária, é menos 1. Eu vou fazer essa substituição. Só sobra isso, né? A ao quadrado menos B ao quadrado vezes I ao quadrado. Só que I ao quadrado é menos 1. E aqui eu tenho menos com menos que dá mais, e aí eu fico com A ao quadrado mais B ao quadrado, que são os coeficientes, né? A parte real e a parte imaginária ao quadrado sendo somados, que é molezinha de decorar. Agora, se eu fosse prestar atenção, né? A gente tem um produto notável chamado produto da soma pela diferença, né, que a gente tem aqui exatamente os mesmos termos na adição e na subtração, só que aí está aqui a soma e a diferença, e aí eu sei que o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro, né, se eu tiver assim, né, vamos colocar aqui assim, A mais B, sem o I, né, A menos B, seria como? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse é o produto da soma pela diferença, né? O produto notável. E foi o que eu fiz. Só que aqui o segundo termo é BI. Então, eu fiz o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro é isso mesmo, e o quadrado do segundo foi isso que a gente viu aqui em cima, né? B2 e 2. Só que se eu substituir o I2 por menos 1, esse menos com menos vai dar mais. Então, cuidado para não confundir com o quadrado da diferença, ou quadrado da diferença, pelo o produto da soma pela diferença, porque o produto da soma pela diferença, se forem valores reais, né, sem o izinho do complexo, é A ao quadrado menos B ao quadrado, e aqui, por ser número complexo, fica A ao quadrado mais B ao quadrado, porque esse A ao quadrado sempre vai trocar lá o sinal do B, tá? Então, é um pouquinho diferente do produto da soma pela diferença. Pode ser que você tenha uma confusãozinha e faça um erro nesse negócio de ficar decorando muito, dê aquele errinho lá na hora da prova. Então, presta muita atenção que esse aqui é o produto notável, A ao quadrado menos B ao quadrado, esse aqui é para complexos do produto do seu número complexo pelo seu conjugado. Muito bem. Eu optei, se eu não me engano, por não fazer nenhum dele pela decoreba, fiz tudo pela distributiva, mas claro que eu vou mostrar pela decoreba como é que seria rapidinho, e lá na divisão a gente vai usar na decoreba, tá? Para ficar um pouquinho mais rápido. Então, Z vezes Z barra. Primeira coisa que eu tenho, né? É que saber qual é o conjugado de Z, que é o Z barra igual a 1 mais 2i, só troco o sinal do meio, né? Então, eu faço lá 1 menos 2i vezes 1 mais 2i, e vou fazer a operação distributiva. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2i, 2i. Menos 2i vezes 1, menos 2i. Menos 2i vezes mais 2i, menos 4i ao quadrado. Aqui some, ó, porque mais 2i menos 2i dá zero. E aí sobra 1 menos 4i ao quadrado. Esse i ao quadrado eu posso substituir por menos 1. E aí menos com menos vai dar mais. Vai ficar 1 mais 4, que dá, e 4 vezes 1, 4, né? Então, 1 mais 4 é igual a 5. E observe que quando eu multiplico um número pelo seu conjugado, ele sempre vai resultar num número real maior que zero, tá? 5 é um número positivo, maior que zero. Isso sempre vai acontecer, justamente por causa lá da divisão, porque eu já estou fazendo essa observação aqui. E aí, na letra B, como é que eu faço a multiplicação pelo conjugado? Primeiro, eu tenho que descobrir quem é o conjugado dele. Se aqui eu tenho 4 mais 2i, o conjugado vai ser 4 menos 2i.
E aí, quando eu pego 4 mais 2i vezes 4 menos 2i, eu faço a distributiva, fico com 4 vezes 4, 16, 4 vezes menos 2i, menos 8i, 2i vezes 4, 8i, 2i vezes menos 2i, menos 4i ao quadrado. E aí, eu posso cortar aqui menos 8 com mais 8, que vai dar 0, e fico com 16 menos 4 vezes menos 1. Aqui, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 16 mais 4 vai dar 20. 20 também é um número real, que eu não estou conseguindo escrever aqui, maior do que 0. Se eu tiver raiz de 8, e daí? O que é o conjugado desse número complexo? Vai ser 7 menos raiz de 8i. E aí, eu vou multiplicar esse número pelo seu conjugado. Faça a distributiva. 7 vezes 7, 49. 7 vezes menos raiz de 8i, menos 7 raiz de 8i. Raiz de 8i vezes 7, mais 7 raiz de 8i. Raiz de 8i vezes menos raiz de 8i, mais com menos, menos. Raiz de 8 vezes raiz de 8, raiz de 64, que dá 8. E i vezes i ao quadrado. Vai devagarinho que vai, que vai. Menos 7 raiz de 8i e mais 7 raiz de 8i, eliminado. Aí eu fico com 49 menos 8 vezes i ao quadrado, que eu posso substituir por menos 1. 49 menos com menos dá mais, eu fico com 49 mais 8, porque 8 vezes 1 dá 8, e 49 mais 8 é 57, que é um número positivo e também um número real. E qual é o conjugado de 5? Bem, o conjugado de 5 é 5, né? E se eu fizer a multiplicação dele pelo seu conjugado, 5 vezes 5 dá 25, que também é um número maior que 0 e também é um número real. E aí, se eu pego aqui o número imaginário puro, né, z, quem vai ser o seu complexo na forma... Quem vai ser o seu conjugado, né? Vai ser o menos 4i. E aí, quando eu multiplico 4i vezes menos 4i, eu vou ter 4 vezes menos 4, menos 16, i vezes i ao quadrado. E se eu substituir o i ao quadrado por menos 1, eu tenho menos com menos mais, 16 vezes 1, 16, que também é um número positivo e também é um número real. Ou seja, sempre quando eu multiplico um número pelo seu conjugado, esse número é um número real e esse número é um número positivo. São as características básicas lá para ajudar lá na nossa divisão, tá? Que a gente vai ver por que uma divisão não resulta diretamente num número complexo, como a gente viu em multiplicação, em adição e subtração, tá? E aí, vamos fazer tudo aqui agora pelo macetezinho, né? A gente tem que, se eu pego dois números complexos, z vezes z barra, ele vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Bem, quem é o a aqui? 1. E quem é o b? Menos 2 ou 2, tanto faz, né? Vamos pegar qualquer coeficiente, porque 2 ao quadrado dá 2 e menos 2 ao quadrado também dá 2. Então, não preciso me preocupar com isso. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Z vezes z barra, eu poderia ter colocado assim, seria igual a quê? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 1 mais 4 dá 5. Tchan, tchan, mesmo valor. E aqui, z vezes z barra. Quem é o meu A? 4. 4 ao quadrado. Quem é o meu B? 2. 2 ao quadrado. E aí eu fico com 4 ao quadrado 16, 2 ao quadrado 4, 16 mais 4 dá 20, que é o mesmo valorzinho que eu tenho aqui. Quem é aqui meu z vezes o meu z barra? Bem, eu tenho aqui que o 7 ao quadrado, o a é 7, e o b? O b é raiz de 8 ao quadrado.
E aí eu sei que eu posso cortar, né, porque raiz de 8 ao quadrado é raiz de 8 vezes raiz de 8, raiz de 64 que dá 8, então fazendo rapidamente é só eu cortar, e aí eu fico aqui com 49 mais 8, que dá 57, exatamente esse valorzinho aqui. Aqui eu não tenho porquê, né, eu não tenho aquela estrutura do produto da soma pela diferença, né, para fazer esse corte. Só tem essa forma mesmo de fazer na D e na E. Por isso que eu fiz tudo pela definição da multiplicação, que resolve todas as situações. Mas as mais comuns, que vão aparecer lá na divisão, vão ser essas em que eu vou precisar usar essa estrutura de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? E aí a gente tem os exercícios de multiplicações, de dar os conjugados e fazer a multiplicação de um complexo pelos seus conjugados, e encerramos a aula de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.